O português é uma língua fascinante que é falada em todo o mundo, com variações regionais que refletem a diversidade cultural e histórica dos lugares onde é utilizada. Duas das variantes mais proeminentes do português são o português de Portugal e o português do Brasil. Embora o português de Portugal e o português do Brasil compartilhem a mesma língua, as diferenças regionais adicionam cores e nuances à língua portuguesa, tornando-a uma manifestação rica da diversidade cultural e histórica que enriqueceu essa língua global ao longo dos séculos. Ambas as variantes têm as suas próprias belezas e características distintas, refletindo a riqueza da herança linguística compartilhada por essas duas nações irmãs. Aqui estão algumas das principais diferenças de sotaque entre o português de Portugal e o português do Brasil. Pronúncia das vogais. Em Portugal, as vogais tendem a ser mais fechadas, ou seja, a boca está mais fechada ao pronunciá-las. No Brasil, as vogais são geralmente mais abertas. Consoantes finais. Em Portugal, as consoantes finais das palavras são mais frequentemente pronunciadas, enquanto no Brasil, muitas vezes são omitidas ou pronunciadas de forma mais suave. Por exemplo, a palavra papel é frequentemente pronunciada como papel em Portugal, enquanto no Brasil, a última consoante não é tão enfatizada. Sotaque R. Em Portugal, o R é frequentemente pronunciado como um som gutural, especialmente no norte do país, lembrando o som francês ou alemão. No Brasil, o R é geralmente pronunciado de forma mais suave, variando segundo a região. Sotaque S e Z. Em Portugal, as letras S e Z são pronunciadas de forma mais clara, enquanto no Brasil, em algumas regiões, elas podem ser pronunciadas de forma mais suave ou até mesmo com um som de SH. Entonação e ritmo. A entonação e o ritmo do discurso também variam. O português de Portugal tende a ter um ritmo mais rápido e uma entonação diferente em comparação com o português do Brasil, que pode variar muito de uma região para outra. Vocabulário e gírias. Além das diferenças de sotaque, há também variações no vocabulário e gírias entre o português de Portugal e o português do Brasil. Algumas palavras têm significados diferentes ou são usadas de maneira diferente em cada país. Essas são algumas das principais diferenças no sotaque entre o português de Portugal e o português do Brasil. Lembre-se de que ambas as variantes são igualmente válidas e ricas em sua própria história e cultura linguística. Os pronomes pessoais em Portugal e no Brasil são em grande parte os mesmos, mas existem algumas diferenças notáveis na forma como são usados e conjugados em diferentes contextos. Vou destacar algumas das principais diferenças entre os pronomes pessoais em Portugal e no Brasil. Pronomes pessoais do caso reto. Em Portugal, a terceira pessoa do singular do pronome você é frequentemente usada como forma de tratamento formal ou respeitoso. No Brasil, você é amplamente usado como uma forma neutra de se referir à segunda pessoa do singular, sem conotações de formalidade. Lembrando que essas diferenças podem variar de acordo com a região e o contexto social em ambos os países. Além disso, a língua é dinâmica e está sujeita a mudanças ao longo do tempo, portanto, essas diferenças podem evoluir com o tempo. As gírias em Portugal e no Brasil têm algumas diferenças significativas devido às diferenças culturais, históricas e linguísticas entre os dois países. Aqui estão algumas das principais diferenças. Vocabulário. Existem muitas palavras e expressões que são usadas em Portugal e no Brasil de maneira diferente. Por exemplo, em Portugal, a gíria para garoto é puto, enquanto no Brasil é comum usar moleque ou guri. A culinária de Portugal e do Brasil possui algumas diferenças significativas devido à história, influências culturais e disponibilidade de ingredientes. Portugal. A culinária portuguesa é fortemente influenciada pelo mar, com pratos de peixe e frutos do mar sendo muito populares. Também é caracterizada pelo uso de azeite de oliva, vinho, bacalhau e produtos lácteos como queijo e manteiga. A influência árabe é perceptível em pratos como o arroz de cosquilhos e o uso de especiarias como o açafrão e o cominho. Brasil. A culinária brasileira é uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias. O país é vasto e diversificado em termos de ingredientes e pratos regionais. A carne, especialmente a carne bovina, é muito importante na dieta brasileira, com pratos como a feijoada e o churrasco sendo populares. Além disso, o Brasil é conhecido por sua variedade de frutas tropicais, mandioca, ou aipim, e feijão. As expressões idiomáticas em Portugal e no Brasil podem ser diferentes devido às variações regionais na língua portuguesa e às influências culturais e históricas distintas em cada país. Portugal tem algumas palavras e expressões que não são comuns no Brasil. Por exemplo, em Portugal, usa-se autocarro em vez de ônibus, comboio em vez de trem,
e chávena, em vez de xícara. No Brasil, algumas palavras e expressões são específicas de determinadas regiões. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, é comum usar bodega para se referir a uma loja de conveniência, enquanto no Sul, pode-se ouvir pila para dinheiro. Cada país desenvolveu suas próprias expressões idiomáticas exclusivas. Por exemplo, em Portugal, é comum ouvir está-se bem para indicar que alguém está bem ou confortável, enquanto no Brasil, é mais comum dizer está tudo bem. No Brasil, expressões como dar uma canja, fazer algo fácil, e fazer vista grossa, ignorar algo, são usadas, enquanto em Portugal essas expressões podem não ser tão comuns. Portugal e Brasil têm histórias e culturas diferentes, o que pode influenciar suas expressões idiomáticas. Por exemplo, Portugal teve influências árabes e africanas que podem se refletir em algumas expressões. No Brasil, as influências indígenas, africanas e europeias, juntamente com a diversidade regional, deram origem a uma grande variedade de expressões idiomáticas únicas. Portugal, o fado é um dos gêneros mais emblemáticos de Portugal. É um estilo de música melancólica que foca em temas de saudade, nostalgia e tristeza. Existem também outros gêneros tradicionais como o canto alentejano e a música popular portuguesa. Brasil, o Brasil é conhecido por uma ampla variedade de gêneros musicais, incluindo samba, bossa nova, forró, frevo, maracatu e muitos outros. A música brasileira tende a ser mais diversificada e rítmica em comparação com a música portuguesa. Portugal, instrumentos como a guitarra portuguesa e o violino são comuns na música tradicional portuguesa, especialmente no fado. Brasil, a música brasileira utiliza uma ampla gama de instrumentos, como o violão, o cavaquinho, o pandeiro, o berimbau, a cuíca e o tambor, entre outros. A música portuguesa, especialmente o fado, tende a ser mais lenta e melancólica. Não é comum dançar ao ritmo da música portuguesa. O fado português ganhou reconhecimento internacional nos últimos anos, mas em geral, a música portuguesa não é tão conhecida globalmente como a música brasileira. A música brasileira é conhecida por seus ritmos contagiantes e é comum as pessoas dançarem gêneros como samba, forró e bossa nova. A música brasileira, especialmente o samba e a bossa nova, teve um impacto global significativo e é apreciada em todo o mundo. Assim como no Brasil, o português de Portugal possui diversas variações regionais. O sotaque e algumas palavras podem ser bem diferentes entre o norte e o sul do país. Influência de outros idiomas. O português de Portugal tem influências de outras línguas, especialmente o árabe e o francês, devido à história do país e ao contato com diferentes culturas ao longo dos séculos. Pronúncia do S final. Em Portugal, o S no final das palavras tende a ser mais pronunciado, ao contrário do Brasil, onde muitas vezes é silencioso. Vocabulário específico. Existem algumas palavras e expressões em Portugal que podem ser difíceis de entender para falantes brasileiros. Por exemplo, em Portugal, usa-se autocarro em vez de ônibus, comboio em vez de trem, e telemóvel em vez de celular. O Brasil é um país enorme e, como resultado, o português falado varia significativamente de uma região para outra. Sotaques, vocabulário e até mesmo a gramática podem ser diferentes. Influências indígenas e africanas. Devido à colonização e à história do Brasil, o português brasileiro tem influências significativas de línguas indígenas e africanas, especialmente no vocabulário e na cultura. Sotaques notáveis. O Brasil é conhecido por ter uma grande variedade de sotaques, sendo o carioca, o paulistano, o nordestino e o gaúcho alguns dos mais reconhecíveis. Uso de diminutivos. Os brasileiros tendem a usar diminutivos com mais frequência, adicionando inho ou zinho ao final das palavras para indicar algo pequeno ou carinhoso. Por exemplo, casinha em vez de casa. Essas são apenas algumas das curiosidades sobre o português de Portugal e do Brasil. Ambos os países têm culturas ricas e diversas, o que se reflete na língua falada em cada região. O português é uma língua falada em diversos países ao redor do mundo, com duas das principais variantes sendo o português do Brasil e o português de Portugal. Embora compartilhem uma base linguística comum, essas duas variantes apresentam diferenças distintas em termos de pronúncia, vocabulário, gramática e uso. As diferenças gramaticais também são observadas. Embora a gramática fundamental seja a mesma, existem variações na utilização de pronomes pessoais, formas verbais e construções de frases específicas em cada variante. Além disso, ambas as variantes têm expressões idiomáticas exclusivas que podem ser difíceis de entender para os falantes da outra variante.
No que diz respeito à ortografia, Portugal adotou o Acordo Ortográfico de 1990, que introduziu algumas mudanças na grafia das palavras. O Brasil também adotou o acordo, mas com algumas diferenças na implementação. É importante notar que tanto o português do Brasil quanto o português de Portugal têm variações regionais, com diferentes sotaques, vocabulário e expressões em diferentes partes dos países. Essas diferenças, embora possam criar desafios de compreensão mútua em algumas situações, são uma parte natural da evolução linguística e enriquecem a diversidade cultural e linguística da língua portuguesa.